Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui a representar a Animal, que é uma organização de proteção dos animais nacional que conhece a realidade dos animais de Loures, que conhece o Centro de Recolha Oficial de Loures e que conhece o abrigo Chão dos Bichos de Loures. Eu tenho aqui algumas questões a que nós gostaríamos de colocar, nomeadamente relativamente ao regulamento do Centro de Recolha Oficial de Loures. Por exemplo, no artigo 36º fala sobre voluntariado, portanto, sobre o facto do Centro de Recolha Oficial vir a estabelecer protocolos de voluntariado que nós não conhecemos. Portanto, aparentemente eles não existem e gostaríamos de ver esta questão respondida, se estamos enganados ou não. Depois, o artigo 39º do mesmíssimo regulamento fala na cooperação com associações zoófilas legalmente constituídas. Ora, a Chão dos Bichos é uma associação zoófila legalmente constituída, entre outras, mas falando agora desta, que é a mais preeminente aqui no Conselho, não temos também nenhuma indicação de que haja este acordo de cooperação ou sequer esta busca de acordo de cooperação. Nós conhecemos este abrigo, que, como foi no início falado, é um sítio que recolhe centenas de cães, não tem condições, chama a si, enquanto associação sem fins lucrativos, o trabalho que deveria ser feito, a obrigação que deveria ser tida por parte da autarquia, mas chama a si esse trabalho e não tem qualquer apoio. Não tem vindo a ter qualquer apoio. Os apoios que recebe são apoios de particulares, de pessoas que gentilmente fazem donativos, enfim, da forma que podem, e de facto a situação é caótica, é gravíssima, e nós, enquanto organização nacional, temos bastante preocupação e, na verdade, indignação até por vermos que nenhum concelho, ainda por cima tão próximo da capital, estão pessoas a trabalhar nestas condições e estão animais a viver nestas condições, que seguramente, se não houvesse esta preocupação de todas estas voluntárias e voluntários que também estão aqui representados e, nomeadamente, a Presidente da Associação, isso nem sequer aconteceria. Eu gostaria de perguntar ainda se o Centro de Recolha Oficial, ou melhor, porquê que o Centro de Recolha Oficial, que é um centro de recolha oficial de canídeos e felídeos, não recebe, não recolhe e não trata de canídeos e de felídeos, perdão. Portanto, só faz recolha e só faz assistência, mesmo na rua, digamos assim, de cães e não de gatos, quando um centro de recolha oficial tem que fazer de ambos, e o próprio regulamento, do qual já falei, menciona isso. Portanto, gostaríamos de saber se estamos enganados ou se de facto é verdade. Isto foi-nos dito dentro do próprio Centro de Recolha Oficial. Gostaríamos então de perceber se há um interesse real e não momentâneo por parte da autarquia de Loures para, de facto, dar condições a quem está a fazer um trabalho meritório e com imensas dificuldades de apoiar os animais do Concelho de Loures, que são responsabilidade do Concelho de Loures, porque são também eles habitantes, não humanos, mas habitantes do Concelho e que merecem toda a consideração e, enfim, estamos em 2017 e queremos avançar e queremos ser um exemplo naturalmente. Portanto, são estas questões relativas ao regulamento do Centro de Recolha Oficial de Loures, que é muito bonito, de facto, no papel, muito interessante, mas que depois não existe. E uma última questão que nos deixou muito preocupados e que faz referência ao artigo 40 deste mesmo regulamento e que diz que a Câmara Municipal de Loures pode solicitar a colaboração de associações zoófilas legalmente constituídas para prestar apoio clínico aos animais alojados no Centro de Recolha Oficial. Ora bem, senhoras e senhores, associações de proteção dos animais que vivem de donativos, portanto não são entidades estatais, terão, por acaso, obrigação ou sequer passará pela cabeça de alguém que uma autarquia vá pedir apoio médico-veterinário a uma associação de proteção dos animais? Será que isto é mesmo assim ou será que este regulamento de repente está a viver numa realidade, como dizia outro senhor, virtual e não real? Ficam estas questões e fica mais uma vez o agradecimento pela oportunidade. Muito boa noite. Muito boa noite, o meu nome é Sandra Duarte Cardoso, sou presidente da Associação SOS Animal, uma associação também do âmbito nacional. Temos um hospital veterinário solidário em Lisboa e damos apoio médico-veterinário a esta associação, a Associação Chão dos Bichos, que neste momento tem cerca de 550 canídeos aqui do Concelho de Loures. Muito recentemente nós fomos chamados pela PSP para dar apoio a um canídeo aqui em Loures, que estava há vários meses identificado como um canídeo que estava a ser sujeito a maus tratos, negligência,
profunda, fome, estava a ser também batido pelos detentores, e isto já estava identificado, e não havia resposta por parte deste canil. Obviamente que nós temos apenas um hospital, não temos espaço para receber todos os animais, mas sendo um caso tão urgente, dirigi-me fisicamente com estes senhores agentes e deparámos-nos com uma situação dantesca, e temos isto devidamente documentado, e este animal padecia de caquexia, ou seja, estava muito perto da morte por fome, tinha muitos maus tratos físicos, tinha muito medo, e foi retirado imediatamente este animal aos detentores, aos tutores, e veio connosco para o nosso hospital. Eu falei com a colega médica veterinária ao telefone, que não tenho nada a dizer como pessoa, mas percebi que com as condições de atuação, ou o que tem ao dispor em termos clínicos, não é nada, não é? Este animal precisou de cirurgias, precisou de atendimento médico-veterinário urgente, ecografias, raio-x, muitos dias de internamento e muitas situações médico-veterinárias que percebi que Loures não tem. Quais são os protocolos médico-veterinários que este Conselho tem quando existe um animal que está sinistrado na rua? Onde é que Loures leva estes animais? Para onde é que estes animais vão? Ficam a definhar onde? São recolhidos? Ficam nas estradas? Ficam eternamente nas casas onde são batidos, maltratados, enxovalhados, sujeitos à morte? Vou-vos dizer outro caso. Há muitos casos no Chão dos Bichos, estão 550. Estas pessoas que vocês veem aqui estão diariamente ao sol, à chuva, na terra, a verem coisas que ninguém deve ver, que levam para as suas casas, que levam para os seus animais, muitas vezes doenças infectocontagiosas que já lhes custaram vidas dos seus próprios animais, que lhes custam muitas feridas emocionais nas suas vidas, que lhes custam problemas emocionais nas suas casas, e lá estão, num terreno que não é digno de nada, muito menos de vidas. E lá estão a viver e a tentar ajudar uma coisa, ou um trabalho que compete à autarquia, senhores e senhoras. E se a autarquia não tem, vamos então ajudar esta gente a fazer, mas a fazer com dignidade. Esta organização não vos está a pedir para fazer vocês. Está a pedir para deixarem fazer com dignidade. Aquele terreno é alugado, paga-se. Aquela comida não é dada, paga-se. Estas pessoas estão lá de sol a sol. Ninguém lhes paga para lá estar. Para terem uma ideia, não há um caixote de lixo para pôr o lixo. Tem que ser metido dentro dos nossos carros e ir ser metido nos caixotes de lixo que há por aí. Não há um esgoto. A água muitas vezes falta. Não há eletricidade. São 550 vidas. Eu gostaria de que cada um de vós fizessem uma visita lá e olhassem nos olhos destes animais que já passaram o impensável. O impensável. Eu tenho no meu hospital 2. Um deles esteve 10 anos amarrado numa vivenda aqui muito perto. O senhor foi muitas vezes pedido ao senhor para nos dar esse animal. O senhor nunca deixou. Foi muitas vezes pedido ao canil municipal para atuar e tirar. Também entendo que o canil municipal tem limitações, mas este cão teve 10 anos. Quando o retirarmos, não o conseguisse pôr em pé, porque as perninhas dele tiveram tanto tempo deitadas que não sabem fazer extensão. Ou seja, depois de muitas semanas de fisioterapia, só faz esta extensão. 10 anos. Pensem o que é ter 10 anos de maus tratos e acorrentado. Isto são 2 casos. Posso-vos garantir que em Loures há milhares de casos assim. O Chão dos Bichos tem 550 animais. Está a 10 meses de ser posto na rua do terreno que é alugado, pago com o dinheiro deles e que muito dificilmente vai continuar a ser possível pagar. Está a 10 meses de ser posto na rua. O terreno que foi cedido não é viável. Não há dinheiro para se construir o que foi pedido. E estes 550 cães vão ser colocados onde? No canil municipal de Loures, onde estão 40 e mal. Peço desculpa, mas e mal. Como médica veterinária, sinto-me envergonhada que no meu país, numa Câmara Municipal que se diz PCP, direitos para todos, não haja direitos para os animais. Peço que nesta Câmara, nesta Assembleia, pensem que se encontre uma solução e se trabalhe com a sociedade civil que está aqui hoje representada. Muito obrigada. Boa noite.
O meu nome é Anabela Gonçalves e estou aqui em representação da Associação Chão dos Bichos. Começo por justificar o facto de não estar aqui presente a Sra. Presidente da Direção, a Sra. Ana Sousa. Porquê? Porque o abrigo da Associação não lhe permite estar fora do espaço, em particular à noite, devido à precariedade das instalações e vedações que exigem vigilância constante por parte de quem conhece o espaço e os animais. Há 2 anos, a esta parte, que a Dona Ana Sousa vê-se obrigada a viver no abrigo 24/24 horas, porque 450 cães, os restantes são gatos, 450 cães vivem num espaço de 1.300 metros quadrados e, portanto, é impossível a falta de vigilância permanente neste espaço. Passo a enunciar algumas das circunstâncias mais relevantes que conduziram a Associação à situação calamitosa em que se encontra atualmente. O abrigo encontra-se num terreno alugado pela Associação em 2011 para acolhimento de 58 cães a seu cargo àquela data. Tem 1.300 metros quadrados em terra batida, sem água canalizada, nem eletricidade, nem recolha de lixo. Após o incêndio de 2015, ficou também despojado de sombras. E o mesmo espaço alberga atualmente 450 cães, revelando-se incomportável para o número de animais atual. A segurança deles está permanentemente em causa, a segurança de quem os cuida e a segurança pública. A precariedade das vedações não comporta capacidade de contenção, por exemplo, e vários cães inutilizam a vedação diariamente, dispersando-se pela via pública. Também as solicitações diárias de acolhimento e que ficam sem resposta, dada a nossa absoluta incapacidade para acolher mais, traduzem-se em inúmeros animais ao abandono nas mediações do abrigo. O perigo é constante e o estado de emergência é constante, comprometendo as tarefas diárias que são já de si muito difíceis e exaustivas. Todos os dias há animais abandonados, acidentados, doentes, acorrentados à nossa porta ou abandonados nas mediações. E isto é a realidade numa base diária. Também a GNR, PSP, bombeiros e o Canil Municipal nos solicitam com frequência o acolhimento de animais, muitos deles acidentados, doentes ou profundamente negligenciados ou vítimas de maus tratos. A nova onda de perseguição a determinadas raças de cães traduz-se em mais entregas de animais, maioritariamente negligenciados, profundamente dessociabilizados, cuja dificuldade de relação com os outros animais impossibilita o acolhimento e transforma enormemente a dinâmica de um abrigo já de si sem meios. Todos os animais à guarda da Associação estão vacinados e esterilizados. Isto é um feito. Desde a sua criação em 2011, a Associação Chão dos Bichos acolheu e esterilizou cerca de 2.100 cães e gatos e reencaminhou para a adoção 700. No entanto, e ainda que sem vínculo formal, a Associação neste âmbito de controle de sobrepopulação e acolhimento de animais é muito anterior, a sua atuação reporta a 2005 e podemos, por isso, assegurar que o número de animais esterilizados no somatório dos 2 períodos é de 5.000 cães e gatos. Esterilizamos 5.000 animais do concelho e as implicações no controle de nascimentos deste número são verdadeiramente inatingíveis, do ponto de vista positivo. Permitimos-nos lembrar um outro aspecto fundamental: a nossa atuação extravasa o âmbito do abrigo. Desde sempre que a Associação promove a esterilização de animais detidos por munícipes que manifestamente se encontram em risco de reprodução, através de protocolos e parcerias com associações congêneres e centros médico-veterinários, sempre com o intuito de controlar a população de errantes e potenciais errantes e de minimizar o abandono.
É do conhecimento geral que as linhas orientadoras internacionais apontam para a necessidade de controle de nascimentos não só dos ditos errantes ou em situação de abandono, mas também dos animais com detentor, que se encontram em situação precária e, consequentemente, em risco de reprodução. De notar que o nosso trabalho de controle reprodutivo também inclui os machos. Estudos recentes referem e comprovam que a esterilização dos machos reduz para metade o abandono de cães e para 1/3 o abandono dos gatos, porque diminui drasticamente comportamentos menos tolerados e eventuais fugas de casa. Entendemos, por isso, que desempenhamos um papel relevante com impacto positivo e indispensável, não só no bem-estar animal, mas também no ambiente e na comunidade. Cada animal que esterilizamos impede a condenação à errância de uma vida precária de um sem número de animais. Cada animal que esterilizamos representa menos sofrimento, menos errância, menos impacto na saúde pública e menos despesa pública. Eu vou pedir à Sandra para ler o resto porque tenho um problema de saúde e não consigo falar muito tempo. Peço desculpa. Em novembro de 2015, a autarquia cedeu o uso de um terreno para efeitos de utilização de abrigo dos animais da associação. No entanto, face à incomportabilidade financeira dos requisitos inerentes e à manifesta escassez de espaço à luz do atual número de animais, a associação solicitou uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara de Loures, a qual está agendada para o próximo dia 13. De momento, a associação encontra-se a atravessar um período muito crítico que compromete o seu propósito e põe em causa a sua própria existência, mas está empenhada e muito expectante relativamente a uma colaboração conjunta com a autarquia numa resposta adequada à gestão dos animais do Conselho, de acordo com as linhas orientadoras mais recentes da ética e de eficácia, propondo assim uma colaboração ativa e uma resolução deste problema. Muito obrigada.